Neste vídeo vamos falar sobre séries geométricas, mas antes precisamos conhecer uma sequência importante chamada progressão geométrica. A progressão geométrica é uma sequência numérica que tem um primeiro termo definido, por exemplo, 1, e a partir dele eu obtenho o próximo sempre multiplicando pelo mesmo número, que será chamado de razão. Nesse exemplo, vamos tomar o primeiro termo sendo 1 e a razão meio. 1 vezes meio resulta em meio. Meio vezes meio, multiplico pela razão, resulta 1/4. 1/4 vezes 1 meio resulta em 1/8. E assim, infinitamente, estamos falando de uma sequência infinita, especialmente de uma progressão geométrica infinita. Posso, então, definir os termos dessa sequência, desta progressão geométrica, como AN, com n indo de 1 até infinito, com, agora, a definição, AN igual, se você observar, eu pego o primeiro termo e multiplico pela razão, que é 1 meio, n menos uma vez. Por exemplo, aqui temos o primeiro termo, eu teria o 1, que é o primeiro termo, multiplicado pelo meio, que é a razão, elevado a zero. Meio elevado a zero é 1 vezes 1. Aqui eu teria o primeiro termo, que é 1, multiplicado por 1 meio, elevado a 1, se eu quiser escrever. Eu tenho aqui o terceiro termo, 1 vezes o 1 meio. Daqui para cá, eu multipliquei de novo por meio, então 1 meio elevado ao quadrado. Então, o expoente do 1 meio é uma unidade menor que o índice do termo. Aqui é o terceiro termo, expoente 2. Então, termo n, expoente n menos 1. Mas eu quero estudar agora não só os termos que formam esta sequência, eu quero estudar a soma deles. O primeiro mais o segundo, que é 1 meio, mais o terceiro, que é 1/4, mais o próximo, que é 1/8, e assim sucessivamente. E esta soma recebe o nome de série geométrica. E esta é uma série geométrica infinita, porque eu estou somando infinitos termos. Série geométrica, que é exatamente a soma dos termos de uma progressão geométrica, de uma sequência chamada progressão geométrica. Nós podemos identificar essa série geométrica pela notação de somatório. Neste caso, teríamos esta soma indicada por somatório, com n indo de 1 até infinito, destes termos aqui, que seriam simplesmente 1 meio elevado a n menos 1. O resultado disso é exatamente isso. Se o n for 1, nós paramos no primeiro termo. Se o n for 2, então nós temos aqui o 1 mais 1 meio. Se o n for 3, nós somamos 1 mais 1 meio mais 1/4 e assim por diante. A ideia deste vídeo é diferenciar série de sequência e nos próximos vídeos nós vamos ver como chegar ao resultado de uma série geométrica. Até o próximo!